galera, aqui quem fala é Felipe Carmelo e estamos iniciando mais um vídeo no canal. Gente, hoje eu vou estar fazendo mais um vídeo acerca de doenças, tá? Como vocês que prestam provas e prestam vestibular de uma maneira geral devem saber, a peste negra, né, é um assunto que vira, mexe e cai no vestibular. Já caiu em diversas ocasiões e pode vir a cair novamente, né? Em um período aí que nós estamos vivendo uma pandemia, com certeza alguma prova vai cobrar alguma questão relacionando a peste negra. Mas aqui eu gostaria de fazer um vídeo diferente. Tá? Eu vou fazer algumas comparações entre o atual coronavírus, o Covid-19 e a peste negra, chamando atenção para alguns conceitos geográficos e históricos que as provas podem vir a cobrar comparando essas duas doenças. Primeiro ponto, vou falar um pouquinho da peste negra. Gente, a peste negra, ela não surgiu no século XIV, tá? Ela não surgiu no século XIV. Desde o século VI aí nós temos relatos acerca da peste negra, que inclusive atingiu a cidade de Constantinopla, do então Império Bizantino. Mas ela tomou muita força na Europa no século XIV. Por isso que quando a gente estuda a crise do século XIV, é que a gente costuma falar de peste negra. Tá? Então eu vou inseri-la dentro desse contexto. O contexto do século XIV é aquele contexto de crise do modo de produção feudal, é aquele contexto pós-cruzadas em que nós estamos vivendo um renascimento do comércio e das cidades, o renascimento comercial e urbano, tá? Onde essa bactéria que vai causar a peste bubônica, conhecida como peste negra, ela surge ali no continente asiático, região da Mongólia, região da China, tá? Lembrando que é uma bactéria que vai causar essa enfermidade, diferente do corona, que é um vírus, né? É uma bactéria que vai causar. Essa bactéria ela era encontrada em pulgas e piolhos que geralmente ficavam alojados em ratos contaminados. Tudo bem? Então, através da mordida dessa pulga ou desse piolho, as pessoas vão acabar contraindo essa bactéria, que caía no sistema linfático, causando inchaços, que vão ficar conhecidos como bubões, por isso peste bubônica, né? E por conta de cair no sistema linfático, esses bubões acabavam se espalhando pelas virilhas e axilas das pessoas, e muitos desses inchaços ficavam em tons escuros, né, por conta da circulação que era prejudicada. Aí ela ficou conhecida popularmente como peste negra. O que eu gostaria de chamar a atenção em relação a isso para vocês? Primeiro ponto, gente, vamos falar sobre a globalização. Eu não vou entrar em debates acadêmicos aqui, tá? Mas alguns estudiosos, alguns acadêmicos defendem que o processo de globalização é um processo muito lento e gradual que começou exatamente lá por volta do século XV, dentro do contexto das grandes navegações. Tá? E é esse contexto que eu estou falando aqui. Na verdade, um pouquinho antes eu estou falando. Porque logo após o século XIV, vamos lembrar, no início do século XV, em 1415, com a tomada de Ceuta, Portugal inicia o processo de expansão marítima, o processo das grandes navegações, no início do século XV. Então estamos nesse contexto. Desde o período das cruzadas, o comércio voltou a aumentar entre o Ocidente e o Oriente. O homem medieval ali da Europa volta a comercializar com o Oriente, tendo como aí os principais postos de comércio as cidades italianas como Gênova, Veneza, entre outras, e a cidade de Constantinopla. Não à toa, essas são as cidades que mais sofreram, né, durante o período do século XIV com a peste, aí metade, aí mais ou menos em meados do século XIV, né, que nós tivemos a peste, ela se espalhando rapidamente. Tá? Então, o que vocês têm que entender é que a peste negra ela só se tornou uma pandemia por conta do comércio crescente daquele momento. Então é uma bactéria proveniente lá da Ásia que vai chegar até a Europa, e não só até a Europa, ao norte da África também, que comercializava muito através do mar Mediterrâneo com a Europa e com o Oriente. Tá? Então, por conta desse comércio, por conta desse contato entre os continentes, essa peste se espalha rapidamente. E que comparação que eu gostaria de estar fazendo aqui? Como eu disse, alguns teóricos defendem que a globalização ela começa nesse contexto das grandes navegações, pouquinho depois, né, do século XIV, ali, do auge da peste negra. Ou seja, hoje, quando a gente fala em coronavírus, por que é um vírus que se espalha pelo mundo inteiro e tão rapidamente? Porque nós vivemos hoje
em um mundo totalmente globalizado, onde algo que surge em um país não vai ficar em um país só, e sim vai se espalhar pelos 5 continentes, porque hoje pessoas transitam de um país para o outro o tempo todo, né? O comércio ele acontece entre os países o tempo todo, o mundo hoje é globalizado. Tá? Então, isso a gente já pode fazer um link, estabelecer um link com a peste negra, que ela só se espalha por outros continentes também por conta do comércio que estava em alta naquele momento. Não é à toa que as cidades portuárias e que viviam do comércio, elas acabam sofrendo mais. Essa é uma comparação que eu gostaria de fazer. Ponto. Algumas coisas também em relação à peste negra que pode vir a ser cobrado. Aqui chama muito curiosidade, né? Na verdade aqui eu vou mais pro campo da curiosidade mesmo. Os médicos da peste, né? Aqueles médicos que tinham aquele bico parecendo realmente um bico de um pássaro, com aquele olho de vidro, chapéu, né? Uma espécie de um cajado na mão. O que era aquilo, gente? Gente, simples. Na época, eles acreditavam, havia uma crença de que a peste podia ser pega, né? Podia ser transmitida pelo ar e pelo cheiro de cadáver, né? Pelo cheiro podre que a doença fazia as pessoas ali emitirem. Tá? Então, realmente, né, os médicos, não é à toa que quando eles chegavam com aquele bico ele era feito de madeira e dentro, na parte interior desse bico, eles colocavam geralmente ervas medicinais, ervas aí como a cânfora, né, que geravam um cheiro mais agradável para disfarçar o cheiro dos cadáveres das pessoas com a peste que fediam, né? E muitas pessoas acreditavam que através desse odor você poderia pegar a peste muitas vezes. Então vinha aquele bico, além de isolar o médico, deixava um cheiro aí mais agradável para esse médico, né? E eles se protegiam, se fechavam inteiro, né? Com máscara de couro, chapéu, luva, bota, tá? Então essa é uma questão de curiosidade em relação à peste e da crença na época. Lembrando que a peste negra ela moldou muito a cultura da época, né? Você pega aí livros da época, de escritores até posteriores ao século XIV, eles escrevem muito sobre a peste. Nas artes, né? Você tem a famosa Dança da Morte, que é o quê? Uma alegoria de um esqueleto dançando com membros do clero, com camponeses, simbolizando que todo mundo estava fadado a morrer. Ninguém escapava da peste. Então, você pega a peste negra nas artes, você consegue encontrar a peste negra aí na literatura da época e posteriores também. Uma outra observação é que aquela roupa do médico da peste, ela é posterior, ela é do século XVII. Tá? E que a peste ela vai conseguir ser controlada, mas depois ela volta. Eles não vão conseguir erradicar a peste negra totalmente. Beleza, gente? Outras coisas que eu gostaria de comparar. Na época da peste negra, claro, pegando a mentalidade religiosa da época, eles vão falar que era um castigo de Deus a peste, né? Que Deus estava castigando as pessoas pelos seus pecados. Não é à toa que 1/3 da população da Europa morreu, gente. A gente pode falar em 100 milhões de mortos por conta da peste negra aí dentro do século XIV. É muita gente. É muita gente. Então é o seguinte, muitos acreditavam que era castigo de Deus e outros também começam a culpar pessoas pela peste. Aí, mais uma vez, os culpados muitas vezes vão ser os judeus, vão ser os pobres, que vivem marginalizados, que não têm acesso aí nem a uma mínima higiene. Lembrando que nem a Europa, de uma maneira geral, naquele período não tinha higiene, né? As pessoas não tomavam banho, mas pior ainda os pobres, que viviam marginalizados. Então, aquilo que hoje nós chamamos muitas vezes de xenofobia, né, que é a aversão ao estrangeiro, aquele que vem de fora, você procurar um culpado, a gente não pode utilizar esse termo para aquela época porque é um anacronismo. Tá? Mas fazendo uma comparação com hoje nós estamos vendo muitos discursos de ódio aí em relação ao coronavírus, falando que é um vírus chinês, que a culpa é dos chineses, que os chineses são porcos, né, que eles devem ficar afastados. Gente, né, mais uma vez, não caiam nisso, todo mundo está sofrendo, da mesma forma que lá atrás todo mundo sofreu, os judeus também sofreram lá atrás, óbvio que eles não eram eles que estavam trazendo a peste negra, mas foram culpados, assim como não eram os pobres. E hoje o coronavírus, ele vai ser, é uma doença que está atingindo todos, mas principalmente, né, os que mais sofrem são, mais uma vez, os marginalizados. Os pobres que não têm acesso aí a um plano de saúde, os pobres que muitas vezes não conseguem nem ter água na sua casa para lavar as mãos o tempo todo e manter minimamente a higiene, né? E mais uma vez, os pobres, os marginalizados
muitas vezes são colocados como culpados e são os que mais sofrem. E a xenofobia também tem voltado à tona aí na atualidade. Então, essas comparações que eu gostaria de fazer em relação à globalização, em relação à xenofobia, em relação ao preconceito, ao ódio, tá? Algumas curiosidades que eu destaquei. Eu espero que você tenha gostado. E se você gostou, deixa um like que me ajuda bastante. Compartilhe com os amigos. Um forte abraço e até a próxima.